Bom, e vamos à opinião, aos principais fatos políticos da semana com a análise de Alexandre Garcia. Alexandre, olá, como foi a primeira semana na política brasileira? Olá. Pois é, a semana começou com a posse de uma nova presidente do Supremo. A ministra Rosa Weber fez um discurso, bem de acordo com o novo protagonismo do Supremo. Parece que é o principal protagonista político do país, e não constitucional jurídico. Ela fez um discurso dizendo que o Supremo tem o monopólio da última palavra. Quer dizer, não é o Legislativo. O Legislativo é quem aprova ministro do Supremo, quem faz as leis, quem modifica leis, quem pode emendar a Constituição se não for cláusula pétrea, Mas ela diz que é o Supremo que tem o monopólio da última palavra. E avisou, disse o seguinte, nem sequer se cogite em descumprir ordem judicial. Foi forte, Estamos em época em que o Supremo age como policial, como promotor público, como julgador, como legislador, e até alterando decisões internas do Poder Executivo. Só para dar um exemplo. 3 ações que ficaram com a ministra Rosa Weber agora na presidência. A primeira delas, pedido de PSOL e Cidadania, sobre o orçamento secreto, que foi uma invenção jornalística, sobre verbas do orçamento. É um assunto essencialmente do legislativo, interna corporis. Bom, a outra questão, indulto de Daniel Silveira, que é um pedido do PSOL e do PT. Ora, o indulto do Daniel Silveira está na Constituição, está nas atribuições do presidente da República conceder indulto. Não tem que passar por lugar nenhum. O presidente concede o indulto, como diz a Constituição, e acabou. E o terceiro tema é sobre aborto. O PSOL quer aborto livre para afeto até 12 semanas. A lei diz que o aborto é permitido no caso de violação, de violência sexual, estupro, no caso de má formação do feto, principalmente encefálica, e no caso de perigo de vida da mãe. Isso foi o que o legislador fez. O legislador não quis fazer mais nada, não quis mexer nisso. Mas, no caso do PSOL, é partido pequeno. O povo brasileiro decidiu não dar poder para o PSOL, poder do voto, dentro do Congresso. Então o PSOL não consegue fazer uma lei de aborto como ele quer. Aí pede para o Supremo para fazer. Esse é um problema muito sério, que vem à tona aí nesses casos. A gente compreende e entende o que está sendo feito fora do processo legislativo normal, em que pesa a vontade da maioria, que chama-se isso democracia, e querem passar por cima. Bom, e sobre a corrida eleitoral, novidades na justiça? 7 de setembro, por exemplo, todo mundo lembra, aquele oceano de gente em todas as cidades brasileiras. Aí o Tribunal Superior Eleitoral proibiu de mostrar as imagens do 7 de setembro, que foi convocado pelo candidato à reeleição. Aquela gente toda veio por causa do candidato à reeleição. O argumento da Justiça Eleitoral é de que o dinheiro público foi usado para o evento do 7 de setembro. Só que as pessoas vieram de graça, comeram da própria comida, o próprio sanduíche, se hospedaram por conta própria, vieram, pagaram passagem para vir para Brasília, ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro por conta própria. Não teve dinheiro público aí nas manifestações. Acontece que no mesmo dia dessa decisão do TSE, o Tribunal de Contas da União mandou para o arquivo um assunto semelhante relativo ao 7 de setembro do ano anterior, chegando à conclusão que não teve dinheiro público nas manifestações do 7 de setembro do ano anterior, que foram feitas para apoiar o presidente da República. Mas cumpre-se
a campanha de Bolsonaro vai ter que cumprir isso, não pode mostrar as imagens dos mares de gente nas capitais e até nas cidades do interior. Mas um outro fato interessante da semana, relativo à eleição, né, é essa história do... Quase que se perdeu tudo. Vinha uma negociação difícil com o ministro Fachin na presidência do TSE, era negociação impossível. Agora, com o ministro Alexandre de Moraes, se tornou uma conversa amistosa, né, entre o ministro da Defesa e o presidente do TSE. Estava indo tudo bem, aí um jornal inventou uma história de que os militares fariam uma apuração paralela. Aí ia voltar a estaca zero. Mas mesmo assim, no mesmo dia, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, não, vamos fazer um teste maior, como sugere o Ministério da Defesa. E é maior, mas ainda não satisfaz, né? Mas enfim. Normalmente eram feitos testes em 5 estados, agora vai para 19 estados. Vão ser 641 urnas que vão ser testadas, né? E vai haver teste com biometria do próprio eleitor em 56 casos, com 56 eleitores. Então, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Não é o suficiente, né? Para o meu gosto, por exemplo, eu gostaria de entender como é feita a apuração e de poder acompanhar, né? De poder ver. Porque artigo 37 da Constituição diz que o serviço público se caracteriza, entre outras coisas, pela publicidade, então tem que ser público, né? E que se houvesse alguma dúvida, tivesse algum comprovante físico para testar, né? Para conferir, para ver se bate com o resultado. Mas ainda não, né? Mas talvez fique... lições aí, essas dúvidas, essas discussões para as próximas eleições. A gente vai aperfeiçoando. E Alexandre, o Supremo está aprovando as restrições aos decretos sobre compra de armas? Só que isso contraria a vontade expressa do povo brasileiro. A última vez que perguntaram para o povo brasileiro se queria proibir o comércio de armas foi no referendo de 2005, o povo brasileiro respondeu não. 64% disseram não. É mais do que os 62% que lá no Chile disseram não para uma nova Constituição. Ou seja, o Supremo está contrariando a vontade do patrão. O patrão é o povo brasileiro, origem de todo o poder. Mas tem um outro caso, que mais uma preocupação para os estudantes de direito. Olha o que está acontecendo. Meses atrás, o ex-senador Magno Malta disse de público, fez uma acusação contra o ministro Barroso. O ministro Barroso deu queixa-crime por calúnia contra Magno Malta. Até aí, perfeito, né? Não foi crime de liberdade de expressão. Foi, segundo a queixa-crime, foi de calúnia. Só que quem está julgando isso são os pares do queixoso. Como é que pode? Inclusive, nesta sexta-feira, né, o relator já votou. O relator é Alexandre de Moraes. Já votou dando razão ao seu companheiro de tribunal. Não faz nenhum sentido isso. Uma que Magno Malta não é mais senador e nem tem foro de Supremo. É tão estranho que eu não gostaria de ser estudante de direito numa hora dessas. Bom, por último, Alexandre, o que dizer desse momento da campanha eleitoral? A campanha cada vez mais acirrada, como era previsível, né? E provavelmente vai piorar nessas próximas 2 semanas até chegar na eleição. Agora, eu acho que tem regrinha demais, né? Amarrando, engessando os candidatos, os partidos políticos, né? Parece tempo de Armando Falcão, ministro da Justiça no governo Geisel, em que só se permitia mostrar o retratinho dos candidatos, né? É regra demais. A campanha tem que ficar mais solta, né? Porque depois
o eleitor vai se queixar o seguinte: olha, eu elegi fulano, mas eu não tive tempo de conhecê-lo muito bem. Né? Deixem os candidatos exporem suas virtudes e seus defeitos, né? Para ficarem bem conhecidos. Agora, outra coisa, eu nunca vi uma campanha eleitoral com tanta pesquisa de opinião. Parece que a campanha agora é feita com pesquisa de opinião, parece que há eleição todos os dias. E é uma coisa assim, deve estar dando um bom lucro, deve ser um bom negócio, deve ter quem pague, porque tem quem acredite, né? São quase 20 institutos de pesquisa que estão aí vendendo seus serviços. E é uma coisa muito estranha, porque em 156 milhões de eleitores, se tiver uma pesquisa com uma amostragem de 2.000, significa que um pesquisado tem que significar o voto de 78 mil pessoas. É bola de cristal. Né? Bom, eu fiz isso em 2018, um mês antes da eleição, anotei os resultados das pesquisas. E depois comparei com o resultado das urnas. E por isso hoje eu sou absolutamente cético quanto às pesquisas. Eu prefiro acreditar no que eu estou vendo, estou sentindo, estou ouvindo. Né? Mas, enfim, isso cada um, né, tem o seu método de tentar prever o resultado da eleição. Vamos ter que esperar um pouquinho mais de 2 semanas. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.